Depois, Deus me levou, né, num show do Altos Louvores. E aí, meu pai me levou, você tem que ver música gospel, porque eu tocava na noite. Ah, você já estava envolvida com música e teatro, já desfilava e tudo. E meu pai falou, você tem que ver música gospel. Eu falei, que música gospel, pai? Música gospel é horrível. Eu não gosto de música gospel, é brega. Eu vou chegar lá e vou me sentir mal. Olha que preconceito, né? E ele falou, mas você vai gostar. Aí me levou. Me levou no show do Altos Louvores. O Emerson estava tocando pro Altos Louvores nesse dia. Me ganhou para Jesus, me ganhou para ele depois. Evangelista pesado. Muito poder nas teclas. E eu me lembro quando eu entrei, que eles abriram... O pessoal fala muito mal de show, né? Uhum. Eu vejo até hoje o pessoal... Não pode falar show. Mas eu fui ganha num show. Sim. Porque eu tinha um preconceito grande com a música gospel. Você precisava da estética, né? Eu precisava da estética. Quando a cortina abriu e começou a rolar luz... Começou a rolar produça, todo mundo, holds, todo mundo funcionando no palco, eu era de teatro. Eu falei, gente, os crentes estão modernos, né? O que está acontecendo? E eu fui muito alcançada pela arte. A arte me tomou ali. O Espírito Santo usou a arte para falar comigo. E quando eu vi, eu estava com a mão levantada no apelo, voltando para Jesus. Teve um apelo no final? Teve um apelo durante o show. A Estla cantou nesse show, a Lislane cantou nesse show, Altos Louvores todo nesse show. E depois eu fui para a comunidade evangélica da Vila da Penha, porque eu frequentava Deus é Amor no centro da cidade. Uhum. Eu pegava o trem, ia para Deus é Amor. E meu pai me perguntou, o que você quer ser? Eu falei, quero ser pastora. Você falou? Aí ele falou, na Deus é Amor você não vai ser pastora nem cantora. Você tem que ir para outra igreja. Aí me levou para a comunidade da Vila da Penha, que estava estourada com Aline Barros, consagração. Na época era Tua Palavra ainda. Tua Palavra. E ali eu fiz escola de ministros. Eu fui ungida como ministra de adoração pelo pastor Ari Caetano, apóstolo hoje, Ari Caetano. Ali eu aprendi o que eles puderam me ensinar sobre adoração e eu comecei a pregar imediatamente. Uhum. Eu comecei a cantar e pregar nas ruas, no meu condomínio, fazer grupos pequenos. Eu nem sabia o que eram grupos pequenos, mas eu já fazia isso em casa. E... Então não por estratégia da igreja. Não, a igreja nem tinha grupos pequenos. Eu inventei de pregar para o meu condomínio, e aí o pessoal aceitava Jesus, eu ia despejando nas igrejas próximas de casa, e eu tinha uma amiga que era inimiga na infância, que era a Carla, que nós aceitamos Jesus na mesma época, voltamos a ser amigas, e foi um testemunho grande para o condomínio, todo mundo aceitou Jesus com a gente, e a gente ia dando aos pastores, às pessoas das igrejas próximas, e a gente começou um grupo de evangelismo. Aí é que eu fui batizada, eu comecei a pregar antes de ser batizada. Porque a minha avó dizia, você não pode pregar sem cumprir a justiça, Fernanda. Você tem que ser batizada. Uhum. E eu tinha o curso de batismo ainda para fazer, mas eu tinha urgência com o grupo do condomínio de pregar o evangelho. Então, o que eu fazia? Eu colocava fitas de... Você que não sabe o que é uma fita de vídeo, tá? Não você que sabe. Tá aí falando, o que é uma fita de vídeo? Antes de existir o YouTube, existia uma coisa chamada videocassete, que a gente colocava na TV e colocava fita de vídeo. E eu colocava as fitas dos pastores pregando, chamava os jovens. Hoje eu vou passar uma fita de um cara que morreu e ressuscitou. Legal. Aí eu pegava um testemunho daqueles bem brabos, aí colocava a galera, ia lá para casa. Aí depois eu tocava um violão, cantava uma canção espontânea ou uma canção da época, e aí fazia apelo, eles aceitavam a Jesus e eu levava para a igreja. Uhum. E assim eu comecei a pregar o evangelho há 30 anos. Então o seu chamado, vamos dizer assim, ministerial e a sua salvação ou retorno foi ao mesmo tempo. Foi tudo ao mesmo tempo e agora. Não foi um tempo ali esquentando o banco e depois me sentir vocacionada. Não, eu fui vocacionada no dia que eu tive o arrebatamento. Uhum. Na verdade, eu acho que isso aconteceu aos 5 anos de idade, quando eu fui batizada com o Espírito Santo. E depois, quando eu fui batizada nas águas, isso se justificou, né? Isso, eu me preparei. E na comunidade me preparei mais ainda com os impactos evangelísticos, na praia, nas praças, todos os cursos de batalha espiritual que eu passei. Isso foi me capacitando mais. E ao mesmo tempo eu entrei para o seminário. Foi tudo ao mesmo tempo. Uau. Com 17 anos... Eu estava no seminário já, eu fiz o seminário Osana, que era um seminário mexicano, eu fiz EAD, aonde é? Fiz EAD, tá. Não existia internet na época, meu pai abriu uma base do seminário no Rio de Janeiro, com sociedade com o Aldeir Nelson Rocha, e aí eles fizeram uma base, o pastor veio para o Brasil,
Então eu trabalhava no seminário, estudava as fitas cassetes, fazia as provas que eram em espanhol. Aí eu aprendi o espanhol durante as aulas de vídeo que eram em espanhol. E eu trabalhava, ganhava $100 do seminário por mesmo? trabalhar. E tinha que dar aula das matérias que eu zerava. Eu zerava angelologia, ok, escatologia. Aí eu virava professora. Demais. Foi tipo tudo ao mesmo tempo. Foi muito rápido. E eu já tinha a Esther e a Lislane comigo como alunas também. É mesmo? As duas foram minhas alunas de perto ali. Aí logo o Emerson também tinha que fazer as aulas comigo, né? Que a Esther me apresentou o Emerson, que tinha um estúdio. E a gente nem era namorado, nem nada. A gente era amigo. Foram 7 meses pra gente começar a namorar. Dar o primeiro beijo e tudo mais. Ele me pediu em casamento. Mas eu também ensinava. Aí você deu aula pro Emerson? Dei aula pro Emerson também. Ele fez um pouco de seminário também nessa época com a gente. Que legal. Mas ele tinha as produções todas para fazer, não pôde se dedicar na época. Agora já tá teologão, né? Agora já. Agora é o pastor. E era mais focado realmente em ministério de adoração? Não. Não? Era teologia, ensino? Era ensino, teologia mesmo, hardcore. Era exegese, hermenêutica. Você citou várias cantoras, o Emerson muito comigo. Então as meninas estudavam tudo comigo ao mesmo Entendi. tempo e agora. Elas iam comigo nas igrejas, quando eu ia dar aula, a Esther ia tocar para mim, para eu poder cantar. A gente cantava junto. Não tinha voices na época ainda. Éramos só as amigas juntas, assim. O carro do seminário a gente colocava, cada uma botava R$1, R$10 de gasolina, não de álcool na época. Sim. Eu dirigia sem carteira. Depois é que eu fui fazer... É porque eu dirigia bom, desde os 13 anos de idade, no Ferro Velho, né? Estacionava os carros e tal. Mas logo eu tirei a carteira e ficou tudo certo. Pedi perdão para Jesus. Amém. Tirei a carteira e dirigia com as meninas para pregar o evangelho. E agora é interessante que houve uma cena, né? Uma geração, 92. Né? Uhum. E quando você começa a conversar, tava todo mundo meio junto todo ali, mundo né? Que hoje ao mesmo tempo. Tá espalhado, né? E servindo, e pessoas que, como você me falou, eu fiquei 30 anos né, na estrada, mas estava todo mundo junto num período, todo né? Mundo aconteceu adolescente. aqui, aconteceu em Minas também, né? Em BH, ali, Contagem, aconteceu uma cena interessante. É interessante isso, né? O avivamento de 92. Você chama assim? Eu chamo porque foi uma época que uma mulher andou sobre as águas na Argentina. Então havia um movimento na América Latina em 92, um avivamento muito grande, e a comunidade da Vila da Penha estava vivendo esse avivamento tremendamente. Então nós tínhamos ali pastores que vinham do mundo inteiro para pregar para a gente. Não tinha vaga. Quando você chegava para o culto às 5 horas, tinha carro no Largo do Bicão, em cima das calçadas, tinha fila na igreja para entrar. Foi um grande avivamento que a gente viveu ali. E os grupos de adoração geraram muitas pessoas, né? A própria Aline, eu, o Kleber Lucas, a Ludmila Ferber, pessoas em estados diferentes, né? O Kleber em Brasília, sim. A Ludmila em Brasília... tantas pessoas, o Bené Gomes. Sim. Foi uma época que gerou muita gente. Porque hoje eu tenho a impressão que é um pouco mais lento, assim, surge alguém, você fala, poxa, olha que legal isso aqui que tá acontecendo ali. Esporádico. Aí surge outro ali, né? Mas tem uma época parecia que era uma safra, né? Parecia era uma panela de pressão. Era uma colheita gigante. Eu também atribuo aos nossos pais, né? Ou, no meu caso, aos nossos avós, né? Sim. Que pagaram um preço ali, abrindo... no facão uma trilha, atrás, né? E de era repente... perseguição. Exato. Eu lembro que a gente dizia na rua assim, eu sou cristã protestante, dizimista e ofertante. As pessoas não sabiam que era um cristão protestante 30 anos atrás, 45 anos atrás. No norte, nordeste, temos histórias de pessoas que pregavam e tomavam pedrada. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos mártires que foram jogados na Baía de Guanabara. Isso há mais tempo. Sim. Então, a história de perseguição, o que a gente vive hoje de evangelho é um sonho. Não, eu lembro de ser assim, sempre um dos únicos cristãos na escola. E quando descobriram que era filho de pastor, aí tinha toda uma chacota. Era pior ainda, eram os crentes, os bíblias. Em relação a isso, e até que seu pai rouba, tinha muito desse estigma e tal. E hoje é muito interessante, o Davi, né, tem 10 anos, a Luísa tem 12. Ele falou assim, direto, alguém na escola, a escola deles
é grande, né? Alguém na escola para e fala assim, você é filha do Jesus Cop? Ai, que lindo! Uau! Não sei o quê. Eu falei, poxa vida, eu não vivi isso aí não, filha. Hoje os meus filhos também têm isso na escola. Você é filha da Fernanda Brum. Sim, já conhece, né? Mas também rolam as brincadeiras de apenas um toque, dá uma moca. A Laura sofre isso na escola. Criatividade no bullying, Tem isso muito também na escola. Mas então, ninguém tá livre do bullying. Não, ninguém. Os caras vão conseguir criar um jeito. Vão conseguir dar um jeito.